Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nesta tarde de sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023, para fornecer um segundo fluxo de notícias e atualizações mais recentes que eu posso encontrar pela infinidade de alguns provedores, centenas de provedores que eu acompanho, muitos sites, muitos blogs, muitos fóruns, confrontando muitas dessas informações para ver a equivalência de todas e trazer com muito carinho a essa grande comunidade que gosta desse conteúdo, que está aqui esperando que verdadeiramente um coelho saia dessa cartola em breve, né, meus amigos, todos os que me conhecem desde o início, muito obrigado pela companhia. Todos os que me conhecem diariamente também eu agradeço do fundo do coração, pois cada inscrição, cada like no vídeo, o tempo que vocês veem meu conteúdo também é muito influente, o comentário, se quiser obter sempre as notificações, ativa o sininho das notificações, né? E certifique-se, né, amigos, de estar junto nesse mesmo time que está prestes a concluir, né, todas as ações nesse mundo todo. Eu acredito que no intermédio dessas mais de 18.500 pessoas recentemente, muito obrigado pela ajuda, honra e glória a Deus e pela vida de cada irmão. Né? Eu acredito que muitos aqui estão envolvidos, né, com certeza, em algo que pode trazer uma reconstrução ao mundo verdadeiramente. E eu desejo a essas pessoas que continuem, né, que apesar de seus processos, apesar de tantas vezes serem alimentados com informações do Centro de Redenção para estarem a postos, né, eu percebo, né, que há a lamentação de muitas pessoas, né, outros observam mesmo os títulos como meio de investimento e, infelizmente, eu acho que essa é uma grave visão errônea do que é a proposta da redenção para o pagamento desses fundos iniciais, né, amigos? Mas temos em si várias visões, vários conceitos, várias opiniões. Eu acredito que nesse intermédio, com a conclusão e revelação das coisas, após essa etapa de transição, vai ficar muito mais claro para cada um de nós o que verdadeiramente vai acontecer. Né? E nós estamos também só fazendo um antemão antes desses comentários, nós estamos sim diante de uma moeda sendo promovida pelo Federal Reserve, que é uma moeda digital do Banco Central, é uma CBDC, mas baseada no dólar fiduciário. Eu acredito que vai ser um processo, vai ser uma jogada que vai ser permitida nesse ambiente global. Não gostaria que isso acontecesse, mas existe, né, já o novo USN, que está sendo lançado, e acredito que esse ano eles vão ter que lançar isso em algum momento, pois muitos desses USNs já estão servindo para trocas e resgates, servirão, inclusive, né, já estão servindo para trocas e resgates desses bancos, que só vão, nos Estados Unidos, permitir a troca na área de Reno, Miami, Las Vegas, Nova York, Washington, só vão permitir no novo USN. E já há muitas, eu vou ler no intermédio dessa informação, né, as posições dos Estados Unidos referente ao ouro e sua tributação. Mais e mais estados já estão aderindo a toda essa normativa, dizendo claramente para o mundo que os Estados Unidos também estão paralelamente trabalhando em um padrão ouro, que ainda não foi anunciado pelo governo, que ainda não é reconhecido pelo atual governo, mas que os estados, né, em contrapartida, já estão trabalhando em todas as legislações vigentes referente a toda a tributação das commodities. Né? Isso é muito importante, isso nos diz algo, né, claramente, e as elites, né, vão parcialmente conseguir fazer esse lançamento. Mas é um lançamento que é só uma cartada do que eles têm, e muito disso vai ser neutralizado, né, porque o passo para
O lastro ouro dos Estados Unidos também é evidente. Então, a morte do dólar fiduciário, ou seja, a morte da sigla, né, que para a maioria das pessoas vai ser assim, vai deixar de ser USD, né, para ser USN, e na forma digital, USTN, United States Token Note, ou Treasury Note, né, que ainda parece que... bom, a nomenclatura é o STN. A nomenclatura é uma dessas duas. Eu estou observando tudo isso também, meus amigos, e como eu estava dizendo, muitos desse novo dólar já está sendo distribuído a essas centrais, vem sendo distribuído já desde o ano passado, né? E muitos bancos, né, não tinham autorização para recebê-lo, não tinham autorização, mas agora, né, isso já está chegando aos centros, às centrais bancárias. E certamente, amigos, todo este novo dólar vai servir para a troca de todas essas posições aí nos Estados Unidos, como eu estava falando. O novo USN vai servir para isso. Aí as pessoas movimentarão esses fundos no dólar lastreado em ouro e não no dólar fiduciário, né? Houveram algumas indicativas nessa história, né, de que eles estariam liberando isso de um modo fiduciário. Eu também cheguei a pensar e acreditar nisso por algum momento, porque diante de algumas ações, né, como isso não é movido a datas e sim por eventos, as redes bancárias estavam recebendo informações, né, que o Centro de Redenção, junto com o Departamento do Novo Tesouro dos Estados Unidos e também pessoas, né, no atual Fundo Monetário Internacional, reformulado especificamente, já estavam se sentindo confortáveis em fazer esse lançamento. Mas ainda, né, tudo isso ocorreu para o nível 3, né, no caso. E essa liquidez chegou a esse nível. Agora precisa chegar até o nível 4A e B posteriormente. Eu acredito que é assim. E chegando aí nos Estados Unidos, né, eles já podem utilizar esses fundos, né? Chegando a liquidez ao nível 4B, todo mundo já vai poder usar os fundos. E acredito eu que os fundos humanitários a serviço social da humanidade serão os liberados primeiro. E isso também entendo muitas coisas que, se eles pretendem liberar o lado humanitário se concentra mais no nível 4B nesse momento, né? 4A e 4B. Então, se eles pretendem liberar isso, né, no lado humanitário, eles vão deixar muitos títulos e muitas outras coisas para depois, né? Ou vão lançar antes, que eu acredito que é mais possível o lançamento anterior de títulos históricos e obrigações nos Estados Unidos que ganharam a causa aí alguns anos atrás, em 2013, 2012, 2013, 2014, que são casos similares às obrigações da CMKX. Então, meus amigos, é um pouco complicado a compreensão desses eventos, porque isso não tem uma ordem cronológica e metódica. Então, eu imagino que, se eles vão financiar os projetos humanitários, primeiro eles vão financiar os projetos humanitários. Quem apresentar um projeto humanitário e for aceito pela Redenção já vai receber financiamento antes também, talvez, qualquer outra pessoa. Mas existe uma linha de níveis, né, que vai levar ao nível 3, que é onde está todas essas estão listadas esses títulos históricos e obrigações, como eu falei, né, que vai levar a um acesso rapidamente anterior ao nível 4A, ao nível 4B. Bom, amigos, é difícil, né? Às vezes nem eu mesmo sei o que pensar. Mas existem esses eventos para acontecer e eles estão fazendo todo este lançamento, né? As informações pelo menos dizem isso. E certamente, né, eles fizeram um progresso tremendo no dia 7, 8 e 9.
Hoje, né, eu tenho algumas notícias aqui que estão vindo diante de uma rede importantíssima que eu quero compartilhar. Além disso, e nós, seguindo nessa informação, nosso contato está dizendo que parece muito promissor nos próximos dias. O Tribunal Mundial está monitorando o processo da redefinição de moeda global e seus requisitos estão empurrando o Global Currency Reset. Todos esperavam que, até hoje, o nível 4 já tivesse as suas entradas e possivelmente fossem até pagos, mas eles ainda estão agendados para começar essas trocas e resgates. Estão atribuindo grande importância a esses novos começos e todo o alinhamento global sobre os países asiáticos que está acontecendo agora, já está permitindo liberar o RV e a liquidez a essas nações. As equipes de RV estão se reunindo, revisam o progresso do RV constantemente, e mais liberações são dadas para prosseguir em direção à liquidez. O lançamento continua dentro do cronograma previsto para as equipes. Os detentores de títulos continuam sendo informados de que terão acesso total à liquidez. Possivelmente, os que não deram as suas entradas no nível 4 continuarão entre a próxima semana. Acreditamos que, a partir de segunda-feira, será iniciado grupos de nível 4A. Essas reuniões são possivelmente trocas. Em seguida, o nível 4B, que é como seremos notificados. Acreditamos que do meio da próxima semana para frente. Nosso contato militar da inteligência está confirmando que durante esse fim de semana, todas essas equipes, especialmente, certificarão de que esses novos pagamentos ocorram para o nível 4. Se eles estiverem corretos, teremos uma atualização ainda hoje sobre isso e sobre todas essas milhares de contas no nível 4A e B. É muito possível que eles recebam uma comunicação que o RV aconteça para eles. Todas essas fontes estão dizendo que todo o centro de controle assume e sente capaz de lançar o RV, e se sente capaz de lançar o RV. Como sabemos, o Iraque está em processo de toda a implementação de suas reformas. Certamente, né, meus amigos? E falando sobre, né, mais uma questão, né, tem que haver o anúncio do USN de alguma forma. Mas mesmo que ele não seja anunciado para as pessoas nos Estados Unidos, isso ocorrerá. Estamos vendo evidências disso. Bom, meus amigos, cada vez mais, né, nós estamos vendo as evidências, né, de todas essas ações, eu acredito, porque são muitas notícias cercando esse ambiente e mais informações estão sendo dadas por todos esses detentores que estão fazendo esse processo. Muitos já recebem comunicações dos bancos, né? Alguns fazem comunicações com bancos por parte dos Estados Unidos, Wells Fargo, né? Muito se fala sobre essa rede, né? O HSBC também. Muitas informações chegam a esses centros bancários e são distribuídas aos detentores de títulos. Né? Existem pessoas, né, que são posicionadas. Bom, e nós rastreando tudo isso, né, meus amigos. Tenho mais algumas notas, né? Também temos algumas informações dos obrigacionistas que receberam
até 1% foram selecionados a dedos. Não foi todos. E para nós, no Tier 4B, será ativado quando os obrigacionistas receberem as notificações dos códigos para acessar esses fundos com o início. O relacionamento que temos com muitas dessas informações e pessoas sendo notificadas e acessando esses fundos é pouco. Temos as informações dos bancos na linha internacional que eles estão esperando luz verde do novo United States Token Note para finalmente poder lançar. Uma vez que isso aconteça e coincida com as nossas trocas e os bancos estejam ansiosos, saibam que estaremos a poucos dias disso. Então, para todos os detentores de títulos que aguardaram nessa quinta e sexta-feira, nós passaremos mais esse fim de semana aguardando, e é o quão perto estamos agora. Outras coisas que me disseram é que muitos estão observando a influência de todos os estados juntos para os impostos referente ao ouro nos Estados Unidos. Inicialmente, tudo está em uma fase de planejamento. Esperamos mais alguns dias. Novamente, digo que receberemos todas essas notificações. Acreditamos muito neste fim de semana. Continuem levando essas orações ao Pai, Jesus e aos céus, para sermos ouvidos e começarmos a usufruir essa bênção celestial, global e a cura que precisa começar. Amém. Eu penso dessa mesma maneira, meus amigos. Eu vejo muitos falando em agonias, né? Estou precisando muito, né, meus amigos. E eu fico imaginando, né, às vezes, irmãos, gente, sempre tem alguém que precisa mais do que nós. É sempre assim que eu penso. Por mais que você esteja em uma situação bastante dura na vida, sempre tem alguém que necessita mais do que nós. Aí, quando nós achamos essas pessoas, né, eu tenho observado aí comunidades indígenas, né, não só no Brasil, no mundo todo, né, a falta de recursos aqui no Brasil, né, não só no Brasil, como no mundo todo, na África, na Ásia. É um descontrole, uma desigualdade total e quando eu chego em algumas regiões realmente do mundo, meus amigos, algumas regiões africanas, principalmente, né, eu fico olhando, esse sim, não tem ninguém que precise mais do que eles, nesse momento. Um povo que está morrendo de fome, desnutrição, doença. Não há calamidade maior que está se alastrando, né? O mundo num caos total também, com essas ações da Turquia, né? Esses terremotos aí, milhares de mortos, né? Coisa terrível, né, meus amigos? Que coisa horrível. Só peço a Deus, a mão misericordiosa, para que faça algo, esteja diante de todas essas famílias, pessoas. Que a pessoa do Espírito Santo, onipresente, possa estar, né, nessa presença de todas essas pessoas e famílias que perderam algo. E até que Deus possa acolher as que perderam tudo, até a vida. Não é mesmo, meus amigos? Bom, eu queria trazer mais uma nota aqui, meus amigos, reforçando, né? O sistema bancário está em crise, o sistema bancário central do mundo todo está em crise, algo grande está a caminho, os índices de Wall Street caem na incerteza devido ao aumento das taxas de juros. Eles poderiam fechar temporariamente bancos e caixas eletrônicos em todo o mundo,
Quando a economia implodir, a verdade será revelada. O CEO do Banco da América diz que eles estão se preparando para mais um calote de dívida. Como se os Estados Unidos tivessem pago alguma dívida ao Fundo Monetário Internacional, né? Alguma coisa que eles tenham devido eles pagaram nada, né? Agora estão anunciando que vão dar um calote, como se fosse o primeiro calote, né? Essa mídia é incrível, né, gente? Olha, tem coisa que eles... É incrível como eles colocam isso e tem hora que parece, será que eles pensam que alguns de nós somos bobos de verdade, como essa matriz ignorante das elites quer que nós sejamos? Aqui nesse canal, meus amigos, eu tento explorar um pouco e às vezes eu coloco um pouco dessa minha indignação, né? Porque há claramente uma posição global, governamental de controle, assim como o tamanho desse universo, né? Às vezes eu fico, são pensamentos, às vezes eu fico pensando em quem fala que é ateu, né? Quem fala que é ateu não conhece a dimensão do universo, porque claramente, por simples bom senso, esse universo tem que ter um criador, né, meus amigos? E o criador amou tanto essa humanidade que está aqui, né? Tá aqui nesse pedacinho dessa galáxia, que mandou o filho dele para nos salvar, e esse sangue lavou os nossos pecados. Não é incrível, meus amigos? Fico pensando, né? Quem é ateu, aproveita para se converter hoje, né? aos pés de Jesus Cristo, e ele vai mostrar toda essa glória para você, meus irmãos. Não há ninguém que perdeu hoje por crer em Cristo, né? Só ganhou. Por mais que perca aqui na Terra, meus amigos, não é aqui que nós vamos terminar a nossa jornada. Aqui eu acredito que nós estamos de passagem. Passamos aí até uns de 80 a 100 anos aí, acho, no máximo. Mas depois a espiritualidade nos leva a um caminho muito maior. E é lá que a gente ganha de verdade, mas pelas ações de uma vida concedida aqui. Porque é por Deus que cada um de nós está aqui, né? Podia ser qualquer outro. Podia ser mais de 2 bilhões de pessoas diferentes. Mas é você, irmão. Então dê graças. O Iraque reavalia sua moeda semanas depois de substituir o chefe do seu banco central, segundo a Bloomberg, né? O processo foi iniciado, não será mais interrompido referente ao RV. As contas bancárias já estão sendo autorizadas no novo QFS, está sendo apoiado em ouro e ativos, alimentado pelo sistema de satélite Starlink transparente e seguro. Você terá tempo para entregar as moedas fiduciárias e trocá-las por uma proporção lastreada em ouro e ativos. Há informações de que os White Hats vão permitir que os bancos centrais emitam a moeda digital. Ainda não é confirmado, mas é o caminho que nós estamos vendo. Bom, meus amigos, informações são as notícias mais recentes que eu tenho nesse intermédio, né, de informações. Espero estarmos concluindo mais uma etapa, né, estarmos concluindo mais um evento decisivo para a liberação de tudo isso. Desejo aos irmãos fé, muita oração, né? E eu queria dar só uma palavrinha com alguns de nós inscritos, aquele tchauzinho, aquele abraço que o irmão Danilo Sérgio sempre está dando agora, né? Já que eu não respondo muito os amigos nos comentários, né? O irmão Floresvaldo Fonseca, obrigado por observar o meu conteúdo, que Deus o abençoe sempre, né? Uma sugestão, amigo, você poderia listar o que é mais relevante para o povo. Apesar de que todo o assunto seja de cunho importante,
é informações muito estendida e no final há uma certa perda de raciocínio. Sim, irmão, eu comentou 2 vezes aqui, né? Depois ele fez aqui uma pergunta também. Amigo, desculpa, quem compõe o grupo nível 3, né, o irmão Florisvaldo? Sim, irmão, eu compreendo a tua colocação. Acredito que eu preciso, sim, melhorar em muita coisa, né? Nenhum de nós é perfeito, só Jesus foi, né? Então eu encaro assim, primeiramente. Listar o que é mais relevante para o povo. O que é mais relevante para o povo? O povo é um conglomerado. São muitas pessoas. O que seria interessante para o povo, se não o conteúdo que eu estou colocando, que está me levando a cada vez mais inscritos por esse cronograma que eu estou fazendo, né? Ligeiramente, irmão, esse assunto, para mim, como você mesmo disse, né, todo assunto seja de cunho importante, informações muito estendidas e no final uma certa perda de raciocínio. Eu concordo, né? Às vezes eu me perco um pouco, são muitas informações, muitos assuntos, mas eu tento, no meio de tudo isso, manter a esperança, o otimismo e continuar com esse raciocínio voltado à concretização desses eventos e a essas informações, né? Vou tentar melhorar, irmão Florisvaldo. Pode deixar, te agradeço o comentário, a visibilidade e que Deus abençoe e que você possa sempre voltar ao canal. E respondendo quem compõe o grupo do nível 3, né? Bom, que eu saiba, né? São muitas dessas obrigações da CMKX, coisas que acontecem lá nos Estados Unidos, alguns grupos, né, com títulos soberanos, grupos que já fizeram o recolhimento de sua moeda e já tem um documento chamado Safekeeper Reserve, né, que garante que a guarda de um documento como esse já esteja por um centro bancário autorizado a guardar aquilo, aquele bônus ou título. E eu acredito que sejam esses grupos que compõem o nível 3, tá bom, irmão Florisvaldo? Nossa amada irmã Jodias, né? Que sempre traz luz a esse ambiente. Boa tarde, Danilo. As informações estão maravilhosas. Espero que logo esteja se concretizando tudo isso. Não só nós, mas o mundo precisa dessa maravilhosa ajuda. Eu concordo, minha irmã, plenamente com o que você disse. As informações estão cada vez melhores. Nós precisamos, né? Não basta só a informação, precisa da ação. Mas tudo precisa de um começo, um meio, fim, né, Jô? Então, temos que ter fé. Né? Como você comenta várias vezes, temos que ter fé. Neuza Vitória. A paz, Senhor Jesus, amado irmão, que a graça e misericórdia venha sobre todos do canal. Deus ouve e responde a oração. Amém. Acredito que Deus receba e ouça o nosso clamor diário, minha irmã. Seja sempre bem-vinda ao canal, viu? Renato S. Maeda. De fato, a seriedade e humildade de como você passa as informações nos tranquiliza diante de tantas falácias. Muito obrigado, irmão Danilo. Deus te abençoe grandemente. Que possamos receber as bênçãos para cumprir o propósito de Deus na vida de milhares de pessoas. Forte abraço. Irmão Renato, um forte abraço do irmão Danilo. Eu agradeço muito como você enxerga o meu conteúdo. Agradeço muito que você veja em mim humildade. Muito obrigado. É algo difícil de ver nas pessoas hoje em dia, né, irmão? Em uns não tanto, mas tá faltando em muita gente, né? Se você vê isso em mim, muito obrigado, meu irmão. Que Deus o abençoe. Abra os caminhos que aqui, né, enquanto outros acreditam que outros, né, como o irmão Florisvaldo, talvez acredita que há muita informação estendida, né? Temos um irmão como o Renato que entende, né, o propósito e às vezes como não que o irmão Florisvaldo não entenda, né? Mas
O que nós precisamos entender é que talvez o que não é interessante para nós é interessante para outras pessoas, não é mesmo? Bruno Mota, bom dia, irmão Danilo Sérgio, gratidão pelas informações, Deus te abençoe você e sua família, tamo junto, irmão, lógico, né? Tudo junto, graças a Deus, sempre assim, numa irmandade, na paz, prosperidade, trabalhando duro para que a vida, né, não seja mole. Um beijo, um abraço, irmão Bruno Mota, que Deus o abençoe muito, 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 muito. Muito obrigado pelo comentário. Que sua família também seja abençoada. Bom, irmãos, é só um oizinho sincero aí do coração para algumas pessoas que ligeiramente estão em conectividade comigo. Que Deus abençoe muito vocês. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial, Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos com uma grande voz. É o infinito! E além! E sempre além, meus amigos, eu volto mais à noitinha com novidades, né? Quem quiser voltar, as portas estão sempre abertas. Continue se inscrevendo, deixando like, comentário, ativando o sininho das notificações. E vamos que vamos, né? Que vocês continuem tendo uma excelente sexta-feira. Até mais tarde, se Deus quiser, meus irmãos. Tchau, tchau.